Oi, Vanessa, tudo bem? Espero que sim. Bom, já vou te pedindo desculpa porque eu não estou aparecendo, mas é que, eu tentei gravar esse vídeo muitas vezes. Eu pensei que seria fácil, mas eu não consigo, eu sempre travava no meio. E agora eu tô tentando pela milésima vez gravar um áudio para colocar uma imagem. Eu pensei que seria fácil, até porque eu já tinha lido esse livro. E eu li de novo. Eu pensei que estava tudo esclarecido, mas não estava. Mas vamos lá. Bom, vou começar a minha análise literária. O Cortiço é um livro de Aloysio Azevedo, da Escola Literária do Naturalismo. E o que ele vai abordar nesse livro? Ele vai abordar muito o determinismo, que é basicamente o homem ser fruto do meio em que ele vive. E como ele vai fazer isso? De uma forma muito genial, tá? Ele tem um eixo central, que é o cortiço, o meio em que os personagens vivem, e os personagens, que é o complemento. E dessa forma, ele consegue comprovar a tese dele. Bom, então vamos lá saber como que ele consegue fazer isso. Eu acho melhor, foi a forma que eu consegui explicar, pelos personagens, porque como os personagens é o complemento e tudo é influenciado pelo cortiço, eu acho que foi a forma que eu achei melhor. Bom, então, os personagens e como tudo começou. João Romão era um homem português que era um proletário. Ele não era rico, não tinha dinheiro, mas ele tinha muita ambição e queria muito ter dinheiro, ter poder. E temos também Bertoleza, a escrava de um velho que trabalhava na quitanda dele, e uma parte que ela economizava para a carta de alforria, para ela poder ser livre. E daí, o João Romão e Bertoleza se aproximaram muito. Então, dessa forma, João Romão conseguiu a confiança dela, né? E ele soube que ela estava economizando para a carta de alforria. Então, o que ele faz? Ele faz uma carta falsa de alforria, dá para ela e fala assim: pô, agora que você não precisa mais economizar esse dinheiro, vem viver comigo e eu cuido das suas economias. A inocente da Bertoleza acreditou nisso, foi morar com ele, deu o dinheiro para ele e o que ele fez? Gastou tudo, porque ele pensou: Rio de Janeiro é cidade promissora, Rio de Janeiro é uma cidade promissora, preciso ganhar dinheiro com isso, tá chegando muita gente aqui. E ele cria então o cortiço, que era para as pessoas se alojarem justamente... Não, cria o cortiço, que era para as pessoas se alojarem, e ele fez justamente com o dinheiro da Bertoleza. Eles constroem um cortiço, se eu não me engano, o primeiro foi 94 quartos, e algumas coisas eles roubaram para poder construir, mas conseguiram. Daí chegou quem? Chegou Miranda, um homem português, que foi morar lá com sua esposa e com sua filha. Já começa a intriga entre Miranda e João Romão. Miranda queria terminar o seu sobrado onde ele morava, mas João Romão não deixou ele terminar o sobrado, porque o terreno era de João Romão. Miranda pediu para ele, ele não aceitou. Outra parte da briguinha, assim, é que João Romão tinha muita inveja do Miranda, porque o Miranda é rico, e ele ficou rico casando com uma mulher rica. Então, João Romão tinha muita inveja dele. Tá, mas o que isso tem a ver com determinismo? Bom, vamos lá iniciar o negócio. O que acontece? João Romão contrata Jerônimo para trabalhar no cortiço, tocando músicas, para ter um lazer, assim. E ele vai morar lá com sua esposa Piedade, que era lavadeira. João Romão... Não era João Romão. O Jerônimo era considerado um homem do bem, trabalhador, assim. Ele tinha muito essa raiz de português, ele não se misturava. Mas aí um dia, ele e a esposa dele resolveu dar uma espiadinha na festa das lavadeiras. E ele viu quem? Ele viu Rita Baiana. E foi aí que ele se apaixonou, ficou doido pela Rita Baiana. No outro dia ele ficou mal, assim, e a Rita foi lá, deu uma cachaçinha pra ele ficar bem. Só que ele não tava bem, porque ele queria a Rita Baiana. Só que tinha um porém. Rita Baiana tinha um casinho
Tinha um caso, assim, um esquema com o Firmo, que era o capoeirista. Tinha um esquema com ele. O que acontece? Jerônimo e Firmo tretam, tá? O Firmo esfaqueia, dá uma facada na barriga do Jerônimo, ele fica mal, né? Lógico. E daí Firmo foge, tá? Ele foge. Daí começa uma guerra entre cortiços, o cortiço do Firmo e o cortiço do Jerônimo. E como que tá o Jerônimo nessa situação? O determinismo já tá agindo sobre ele, porque ele passa a ser outra pessoa, tá? Ele passa a ser uma pessoa que não gosta mais de trabalhar. Ele tá totalmente diferente, não tem mais essa raiz portuguesa. E ele faz o quê? Uma coisa horrível. Ele assassina Firmo. No meio entre essas guerras de cortiço, ele assassina Firmo. Daí fica bem nítido como que o meio influenciou a forma dele agir e o caráter dele, como mudou completamente a pessoa, sabe? E a esposa dele, tadinha, a esposa dele já nem se fala mais, coitada. Contar que os dois tinham uma filha, ele até pagava o colégio da filha dele, não paga mais o colégio da filha dele, ele não tá mais nem aí. Ele virou bêbado, virou vagabundo. Ai, eu não gosto de falar assim, mas fazer o quê? Foi isso que aconteceu. E a esposa dele ficou depressiva, só anda bebendo e fica pulando de homem em homem pra preencher esse vazio que ela sente agora. O determinismo aí foi tão presente, tão forte que, cara, afetou um monte de pessoas só nessa história, afetou muita gente. O outro caso de determinismo na história é o caso da Pombinha, que era uma menina jovem, que não havia menstruado ainda, e por isso a mãe dela não dava a mão dela pro cara que ela ia casar. Mas aí um dia ela foi passar a tarde na casa de Leonie, que era uma prostituta, que ela era amiga. Só que Leonie abusa dela. O que acontece? Então, eu cortei o áudio, vai ficar meio bugado, mas tudo bem. O que acontece então? Ela acaba menstruando, isso fica um trauma bem forte na vida dela. Mas mesmo assim ela acaba casando, só que ela percebe que não faz sentido ter um marido só. Então qual é o final da história dela? Ela vira prostituta também e vê assim como que o meio e as pessoas geraram todo esse conflito na vida dela que poderia ter sido diferente, poderia ter dado em outra coisa. Outro caso que podemos ver de determinismo. João Romão se aproxima muito de Miranda. E daí ele acha que ele tem poder aquisitivo. Não sei, ele começa a achar que tem poder aquisitivo. Ele começa a se vestir diferente, a frequentar outros lugares, a frequentar a casa de Miranda. E ele pensa assim, eu vou casar com a Zumira, que é a filha de Miranda. Para ele conseguir também essa ascensão nesse poder aquisitivo. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que fazer alguma coisa com Bertoleza. Porque não dá pra Bertoleza ficar ali e ele casar com Zumira. Então, o que esse tonto faz, pra não falar outra coisa? O que ele faz? Ele denuncia ela como uma escrava fugitiva que estava fingindo ser livre. Daí Bertoleza depois liga todos os pontos porque estava acontecendo isso com ela. Daí ela se mata. Ela se mata, se suicida com várias facadas na barriga. Daí, nesse momento, a gente percebe, como eu já havia falado sobre a Pombinha, que poderia ter sido diferente, mas não dá pra ser diferente, porque eles não têm livre-arbítrio. O meio realmente influencia muito o homem. Pra mim, foi uma forma muito boa, muito clara de como mostrar o determinismo, né? Mostrando também interessante como ele humaniza muito o meio, que é o cortiço, e como ele animaliza muito os personagens. Porque gera esse meio em que eles vivem, de baixa estrutura mesmo, gera um instinto animal neles, a forma em que eles vivem. Por isso, pra mim, parece até que realmente é um experimento comportamental. Bom, pra mim é isso, senão eu vou ficar me falando muito.
né? Eu espero que eu tenha conseguido fazer essa análise. Eu tentei bastante. Pra mim foi bem difícil, porque na minha cabeça tava nítido, mas foi bem difícil colocar minhas ideias. Mas foi isso. Espero que você tenha entendido e gostado. Obrigada, Vanessa. Beijos.